Olá, turma linda! Que saudade de vocês! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos reforçar aqui um feliz ano novo. Estamos no começo do ano ainda, um ano repleto de realizações, um ano repleto de transformação, de oportunidades, não é? Para quem não me conhece, eu sou Rosemary Chionha, trabalho com o ser humano há mais de 20 anos, ajudando na transformação, no entendimento, na ressignificação, no crescimento, na evolução, não é? E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a nova formação, a formação em constelação sistêmica familiar, que começa agora, dia 28 de março. Então eu tô aqui para poder explicar como é que vai acontecer isso, como é que serão os módulos, né? Ele vem num formato muito bacana, que foi o formato que eu usei o ano passado, aonde nós teremos 11 encontros. Desses 11 encontros, 4 encontros serão online e mais 6 encontros presenciais. É uma formação muito profunda, é uma formação onde os alunos primeiro se transformam, primeiro passam por todas as técnicas, vocês treinam bastante antes de ir para o mundo, antes de começar a utilizar essa técnica que é tão incrível com outras pessoas. Mas vamos estruturar isso. O que significa constelação familiar? O que é constelação familiar? A constelação ela é um tipo de terapia, é um formato de autoconhecimento. Foi desenvolvida, foi estruturada por Bert Hellinger, um alemão lindo, maravilhoso, que já fez a passagem dele para um outro plano, mas deixou muitas sementes, deixou muito material para gente aqui, não é? E as constelações sistêmicas familiares, elas falam de todos os nossos relacionamentos, apesar de estar lá sistêmica familiar, né? Na verdade, o que a gente aprende, as leis que a gente aprende ligados à constelação, ela se aplica a todos os relacionamentos. Então é como se nós tivéssemos um fiozinho onde estamos todos conectados com a nossa família, com os nossos amigos, as pessoas com quem a gente trabalha. E esses fiozinhos que nos ligam é como se fosse uma dança, né? Quando uma pessoa se movimenta, ela acaba atingindo toda a teia, todos os que fazem parte. Então a gente percebe que existem ciclos, que existem situações que se repetem nas famílias, não é? Então às vezes problemas de saúde, problemas relacionados à parte financeira, problemas relacionados ao amor, doenças. Então Bert percebeu que existia um padrão dentro das famílias. E dentro desses padrões, né, ele percebeu que existiam 3 leis que estavam o tempo todo interagindo em relação a isso, que é o pertencimento, que é a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Tem outros vídeos onde eu explico mais profundamente, um pouco mais detalhado essas 3 leis. Eu não vou explicar nesse aqui, porque a intenção é eu falar para vocês sobre a estrutura da formação em constelação. Então, a minha sugestão é que vocês vejam os outros vídeos, não é? Onde eu vou falar um pouco mais, vou dar vários exemplos de cada uma dessas leis e como elas estão atuando. A formação, eu trouxe ela num formato muito profundo. Eu trabalho com a programação neurolinguística, eu trabalho com o coaching, eu trabalho com a linguagem do corpo egípcia, que é ensinada pela Cristina Cairo, eu trabalho com aromaterapia, eu trabalho com muitas outras tecnologias e o que eu percebi que unindo essas informações, unindo esse conhecimento, potencializou muito o meu trabalho. Então, dentro da minha formação, eu trago também essas abordagens, porque isso ajuda no entendimento de como o ser humano funciona, como você funciona. Isso ajuda até mesmo em como esse constelador, essa consteladora vai atuar com o seu cliente. E eu percebi que isso faz toda a diferença como um bom profissional, como um profissional que vai ajudar mesmo aquele ser humano que é único, que está passando pelos problemas dele, a mudar essa chave, a entender o que acontece, a escolher novos caminhos, não é? Então, dentro dessa abordagem total,
nós teremos uma parte que será falado sobre a programação neurolinguística. O que é programação neurolinguística? É o estudo de como a nossa mente funciona, é estruturado, a nossa mente é como se fosse um computadorzinho. Já perceberam que a gente repete o dia todo, durante o nosso dia, a quantidade de rotinas que a gente repete, que a gente nem para pensar como a gente está fazendo e o porquê a gente está fazendo, a gente simplesmente repete. E a gente faz isso com as nossas emoções. Então, assim, a PNL, ele é uma como se fosse um manual de como cada ser humano funciona. Então, tem pessoas que são mais visuais, mais auditivas, mais sinestésicas. Existe toda uma ciência em relação ao como eu falo, como eu uso as palavras, o como eu pergunto. Como é que eu vou perguntar, como é que eu vou questionar para poder entender o que está acontecendo dentro da mente de cada ser humano. Então eu trago essa estrutura porque para um bom profissional, e isso para a vida também, quando eu quero me comunicar, quando eu quero conversar com a outra pessoa, isso faz total diferença. Então tem uma parte da formação onde eu vou ajudar a desenvolver isso em vocês. E isso vai refletir na vida como um todo, porque melhora a comunicação, melhora tudo. Melhora o meu entendimento de que cada ser humano é único, cada ser humano tem o seu mapa, a sua visão de vida. Isso me ajuda como eu vou abordar e como que eu vou ajudar a conduzir essa pessoa para um novo olhar, não é? Então, assim, eu sou apaixonada e a junção dessas técnicas faz toda a diferença. Dentro da formação, eu falo muito também sobre a linguagem do corpo egípcia, que é ensinada pela Cristina Cairo. A gente sabe que todas as nossas doenças, os acidentes pelos quais a gente passa, está ligado às nossas emoções. A responsabilidade é nossa. E aí, dentro de cada órgão, tem uma parte emocional, ele te explica o que está acontecendo emocionalmente com você. Então é muito interessante quando eu vou para a constelação familiar usando esse conhecimento, me facilita muito o caminho. Então, por exemplo, às vezes vem uma mulher que está querendo tratar, quer fazer uma constelação porque ela não consegue engravidar, porque ela tem um problema no útero. E a gente sabe pela linguagem egípcia que todo problema que existe no útero, ele está ligado a problemas emocionais relacionados ao masculino, relacionado ao pai. E aí é muito interessante que quando eu sei disso, a hora que eu coloco isso na constelação, no sistema, isso já me economiza passos, né? Porque eu já vou direto no ponto. Então, a junção de todas essas técnicas faz toda a diferença. É um divisor de águas em relação a profissionais que têm ferramentas. Tinha um professor meu que ele falava assim, para pessoa que tem martelo, todo o resto é prego. E então assim, o quanto mais a gente entende de como o ser humano funciona, como a gente funciona, mais flexibilidade e formas diferentes eu tenho, porque não adianta, gente, não dá para você atender todas as pessoas do mesmo jeito, cada ser humano é de um jeito. Então, quando eu vou para os meus atendimentos, cada atendimento é único, cada abordagem é única, porque é aquela pessoa com aquele mapa, com aquela vivência, com as crenças que ela tem, com as experiências que ela passou, com os traumas que foram causados. Então, cada pessoa é única. E dentro dessa formação, eu vou ensiná-los a ter esse olhar, a desenvolver essa flexibilidade para cuidar de cada um como um único. E como serão as aulas, né? Qual a divisão que eu fiz? Bom, nós teremos 11 aulas, onde 4 serão online. Como que vão funcionar essas aulas? Como funcionarão essas aulas online? Vocês terão uma parte desse conteúdo do dia online, onde a gente vai fazer pelo Zoom, não é? Então serão 2 horas pelo Zoom, onde vocês vão tirar dúvidas, onde eu vou explicar, a gente vai poder interagir em tempo real. Depois eu vou disponibilizar uma quantidade de material já gravado. E isso é legal porque daí vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem.
não é? Vocês vão revisitar o material quantas vezes forem necessárias. E vocês vão ter a liberdade durante 7 dias, quando eu libero o material, para vocês assistirem no dia que for mais fácil para vocês, não é? E aí a gente faz uma primeira aula. Na segunda aula, a gente começa fazendo as 2 horas pelo Zoom, onde eu vou tirar dúvidas da primeira aula, trazer mais conteúdo, vamos conversar ao vivo e a cores, né? Tirando dúvidas, explicando, trazendo mais material, porque nós vamos numa crescente. E assim sucessivamente. Na terceira aula eu começo com as 2 horas pelo Zoom, tirando dúvidas das aulas anteriores. Sempre eu coloco tarefa. Vocês vão exercitar o conteúdo que vocês estão aprendendo, não é? Tem muita leitura também. Eu indico sempre os livros de Bert para que leiam, não é? A gente precisa ir para a fonte, a gente precisa ir para essa base. Então é uma formação muito profunda. E terminando as 4 aulas online, nós vamos para os encontros presenciais, com todos os cuidados, né, com o espaço, tendo um espaço bacana entre os alunos, usando as máscaras, utilizando tudo que a gente precisa para que faça a formação de uma forma segura. E aí vamos para as aulas presenciais. E nas aulas presenciais, muita prática. Vocês vão ser constelados muitas vezes, né? Ou por mim, porque algumas pessoas acabam fazendo a constelação comigo, que eu faço um sorteio, que é onde eu vou mostrando, fazendo a constelação e mostrando a técnica, explicando depois, esmiuçando cada passo, o que eu fiz, porque eu fiz, e aí nós vamos entendendo essas conexões, esse sistêmico. Então vocês, é muito bonito, eu quero tirar... Alguém lembra, né, que tiver na formação, me lembra de tirar uma foto no primeiro dia de todos vocês e depois tirar uma foto no último dia. É muito bonito de ver a transformação pela qual vocês passam. E também a família toda passa junto, porque não estamos todos conectados. Quando eu mudo, quando eu tenho uma percepção nova, quando eu trago mais amor, mais compreensão para o meu sistema, todo o sistema sente, todo o sistema muda junto. Então, assim, eu sou apaixonada por essa formação. Para mim, todas as pessoas teriam que passar por essa formação. Isso é um manual básico de como a gente funciona, de como os nossos relacionamentos funcionam. Então, eu faço aqui esse convite para todos vocês. Estarei de braços abertos para todos vocês. E as pessoas que passam pela formação, o meu objetivo é formar profissionais também. Tem pessoas que querem passar para se transformar. Rose, eu não quero trabalhar com isso, só para eu me transformar. Perfeito, venha, será uma imersão maravilhosa. Rose, eu quero trabalhar com isso, venha, porque a ideia é transformar profissionais. Os meus alunos já saem trabalhando, já saem atuando. Vocês vão aprender nessa formação a condução das constelações em grupo, né, com as pessoas. Vocês vão aprender a condução das constelações com Playmobil, utilizando representantes. E aí, quando a gente fala Playmobil, didaticamente a gente ensina com Playmobil, mas pode ser com qualquer objeto, não é? Eu brinco que eu falo assim, eu sou professora raiz. Eu vou ensinar vocês a lidarem com o que aparecer na vida, né? A gente vai aprender a fazer as constelações online. No online, eu conduzo de um lado e a pessoa que está do outro lado, ela separa os objetos para fazer a constelação. E pode ser qualquer objeto que ela tem lá na casa dela. Então, tem pessoas que fazem com moeda, com bonequinhos, com pedaço de papel, com meia, com frasquinho de perfume. Pode ser qualquer objeto. O que me importa é colocar, quando a gente usa o objeto, a gente está colocando o que está dentro do que eu vejo, dentro desse mundo físico, para que a gente possa entender as posições, como um está em relação ao outro, e fazer toda a condução. Perceber quais são as 3 leis que estão em desarmonia para fazer a condução. Então, tudo isso vocês vão aprender. Vão aprender, num atendimento individual, usar também o que eu gosto muito, que são as âncoras espaciais. Esse é o nome que vem da PNL. Então, numa constelação individual, eu posso fazer com os bonecos, com os representantes, né, físicos, ou
colocando papéis no chão com o nome das pessoas que vão fazer parte daquele sistema e o cliente entra em cada um dos papéis. Gente, isso é muito forte. Quando a pessoa entra no lugar do outro, vai caindo um monte de ficha, vai entendendo por que o outro fez o que fez e a reação dela. Assim, as transformações que acontecem parece mágica, mas é técnica. E eu vou ensinar a vocês essa técnica. E amor, muito amor pelo ser humano, muito respeito por cada história. Eu costumo falar que o principal para ser um constelador é ter amor incondicional, sem julgamento. E eu vou ensinar isso para vocês. A gente vai treinar isso, porque eu sei que é um desafio esse sem julgamento. A gente aprende a julgar desde pequeno. Então eu trago isso para a formação. Uau, falei bastante. Acho que expliquei tudo que precisava ser explicado. Eu sei que nós estamos passando por um momento onde estão acontecendo muitas mudanças, principalmente em relação a esse momento que a gente está vivenciando. Caso aconteça de ser necessário, pelo momento que a gente está vivenciando, reagendar alguma das aulas presenciais, a gente reagenda. Fiquem tranquilos, porque as aulas acontecerão. Se a gente precisar, por algum motivo, adiar um mês, tudo bem, a gente vai continuar se falando online para que depois aconteça a aula presencial. Então fiquem tranquilos, porque a formação ela vai acontecer. O ano passado tivemos uma formação linda, 36 alunos se formaram, foi muito profundo. A maioria deles, quase que 100% da turma, está atuando, está trabalhando e está levando essa semente, esse amor para o mundo, porque essa é a minha missão, esse é o meu objetivo, ajudá-los a se transformar e que vocês se transformem em multiplicadores disso, certo? Dúvidas? Só perguntar, assistam os outros vídeos que eu tenho falando um pouco mais sobre as leis e os emaranhados que acontecem, e eu espero todos vocês nessa formação. Quem puder, se inscreve no canal, tem muito material no canal que ajuda, né, a ideia dessa sabedoria de viver, esse saborear a vida. Então tem bastante material no canal para vocês já começarem a se entender melhor, a melhorar a visão da vida, do mundo. Combinado? Se inscreve se gostou, dá um joinha, compartilhe, por favor. Essa é a forma da gente conseguir atingir o maior número de pessoas, aquela pessoa que está precisando. Muitas pessoas já passaram pelo processo, tanto individual quanto a formação, chegando para mim falando assim: Rose, olha, eu não tô vendo mais luz no fim do túnel. E o processo ajudou essa pessoa a renascer, a perceber que existe muito mais do que às vezes a gente acredita. Às vezes a gente se sente perdido, às vezes a gente acha que não tem um caminho, mas tem. Calma, respira, tô aqui, vamos junto, quanto tantos profissionais lindos que existem nesse planeta que estão ajudando também, tanto material maravilhoso, gratuito que tem na internet também. Então procura ajuda, ok? Então quem puder, me ajude a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas. Espero vocês. Começa agora, dia 28 de março. Beijos no coração. Tchau!